O sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório, é responsável por fornecer suprimento sanguíneo para todo o corpo. Responder a muitos estímulos pode controlar a velocidade e a quantidade de sangue transportada pelos vasos. Esse sistema compreende o quê? Coração, artérias, veias e os capilares. O coração e os vasos trabalham de uma forma muito complexa para fornecer fluxo sanguíneo adequado a todas as partes do corpo. A regulação desse sistema acontece por meio de quê? De estímulos, incluindo aquelas alterações no volume do sangue, nos hormônios, nos eletrólitos, na osmolaridade, nos medicamentos, até mesmo nas glândulas suprarrenais, nos rins e muito mais. Os sistemas nervosos parasimpático e simpático também desempenham um papel fundamental na regulação desse sisteminha aí que nós vamos ver. O coração é o órgão que bombeia o sangue por meio de quem? Dos vasos. Ele vai bombear esse sangue direto para as artérias. Que artérias? Bom, tem bastante artéria, mas principalmente para a aorta ou para a pulmonar. Os vasos sanguíneos são muito importantes porque eles podem controlar a quantidade de fluxo sanguíneo para algumas partes específicas do nosso corpo. Esses vasos incluem artérias, capilares e veias. As artérias são responsáveis por quê? Por desempenhar que função? Elas transportam o nosso sanguinho para longe do coração, que a gente vai ver que tem a pequena e a grande circulação, mas isso aqui eu estou só pincelando algumas informações e a gente dá mais detalhes daqui a pouquinho. Então, as artérias transportam esse sangue para longe do coração e elas podem se dividir em artérias grandes e artérias pequenas. As grandes vão receber maior ou menor pressão. Se elas são artérias grandes, vamos pensar num cano de PVC. A gente tem aquele tamanho pequeno, né? Que às vezes até usam para fazer como se fosse um instrumento musical, né? Que sopram dentro, enfim, tem umas coisas assim, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas vamos pensar num cano de PVC fininho. E vamos pensar naqueles canos de PVC bem grandes que passa por baixo do asfalto para transportar água. Aqueles canos da Sabesp, por exemplo. Entre o fininho e o cano grandão, bem grosso da Sabesp, bem espesso, qual deles vai conseguir transportar uma maior quantidade de água? O grande, não é? Porque ele vai ter maior volume dentro dele, né? Maior volume de água que pode passar. Se tem maior volume, eu vou ter uma maior quantidade de água sendo transportada e circulando por esses canos e, consequentemente, a pressão vai ser maior. Então, por isso que a gente precisa ter um cano grossão para passar aquela água da Sabesp por debaixo do asfalto. Com o nosso sistema sanguíneo com relação às artérias é a mesma coisa. Então, artérias grandes recebem maior pressão do fluxo sanguíneo e são mais grossas e elásticas para acomodar as altas pressões. Já as artérias piquiticas, que é o cano do PVC bem fininho, tem mais músculo liso que se contrai ou relaxa para regular o fluxo do sangue para partes específicas do nosso corpício. As arteríolas enfrentam uma pressão arterial menor. Então, a arteríola é mais fininha, tem uma pressão arterial menor. E o que isso significa? Que elas não precisam ser tão elásticas. As arteríolas são responsáveis pela maior parte da resistência na circulação pulmonar. Por quê? Porque são mais rígidas do que as artérias maiores. As artérias maiores precisam de uma maior elasticidade para acomodar essas pressões, né? Além disso, os capilares se ramificam das arteríolas e são uma camada
unicelular. E aí essa camada unicelular é bem fininha, realiza ali trocas de nutrientes, gases e resíduos com tecidos e órgãos. Acho que já era para eu ter passado aqui a... Ai, gente, peraí, que eu tô falando e não tô passando os slides. Dessa parte a gente já fala aqui, ó, das funções que eu tô falando. Então, essas veias vão transportar o sangue de volta para o coração. Elas contêm válvulas importantes. E para que servem as válvulas do nosso coraçãozito? Para impedir o refluxo do sangue. Então, é como se quando o sangue passasse por determinado átrio ou ventrículo, essa válvula funciona como uma portinha para impedir o refluxo do sangue. Agora eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente ver a questão dos átrios e dos ventrículos, das artérias, enfim. Bom, nosso coração é um órgão o quê? Muscular, esquelético, o que ele é? É um órgão muscular. E esse órgão muscular, que é o nosso coração, é formado por 4 câmaras. Então, ele é tetracavitário. É um órgão tetracavitário. Por quê? Porque ele tem 4 câmaras. E que câmaras seriam essas? 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são as câmaras que a gente chama de receptivas, vamos dizer assim, porque elas garantem o recebimento do sangue no coração, enquanto os ventrículos são as câmaras que garantem o bombeamento do sangue para fora do coração. No lado esquerdo do coração, a gente tem apenas sangue rico em oxigênio, enquanto do lado direito temos sangue rico em gás carbônico. No coração, a gente também tem a presença de 4 válvulas, e essas válvulas, como eu já falei, impedem o refluxo do sangue. E por que é importante impedir o refluxo do sangue? Para ter um fluxo contínuo. O coração tem 3 camadas, mas isso a gente vai falar daqui a pouco também. O coração normalmente está localizado na parte esquerda, mas também há a destrocardia. Que é a condição de destrocardia? O indivíduo nascer com o coração localizado no lado direito. É raro, mas existe. Não é possível o coração funcionar sem os pulmões. O coração é multicavitário. Multicavitário, né? Multicavitário. Então, vamos deixar um pouco de lado o termo tetracavitário. Multicavitário tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. O coração tira sangue arterial e consome sangue venoso. Na respiração, nós incorporamos oxigênio para as nossas células e eliminamos gás carbônico, que é o nosso querido CO2, para o ar atmosférico. O que é a sístole? A sístole é a contração. E o que é a diástole? É o relaxamento. Isso é um movimento voluntário ou involuntário? Involuntário. Nós não ficamos pensando ou dando comando do nosso sistema nervoso central ou do nosso sistema nervoso autônomo para o nosso coração, para ele dizer, olha, vamos lá. Quer dizer, do nosso sistema nervoso central, né? Olha, vamos lá, coração, bombeia, contrai, relaxa. Não, é um movimento involuntário. O miocárdio é o nosso querido músculo do coração. Para que serve uma drenagem de sangue? Para remover o nosso querido dióxido de carbono, que é o CO2, e algumas impurezas. Como eu já falei aqui, nós temos 2 tipos de sangue, a arterial e o venoso. O arterial irriga todo o corpo. E o venoso tem uma alta concentração de CO2, que é o dióxido de carbono. Então, venoso tem alta concentração de CO2 e o arterial tem uma alta concentração de oxigênio. O bloqueio desse sangue arterial pode levar a uma isquemia.
na região da hipóxia, principalmente quando a quantidade... O que é a hipóxia? A hipóxia é quando ocorre, vamos dizer assim, quando a quantidade de oxigênio transportada para as células do corpo é insuficiente. E aí tem a isquemia. Agora sim, vamos falar das camadas do coração. O coração apresenta 3 camadas, ou túnicas: o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. O endocárdio é aquela camadinha mais interna, na parte de dentro. O miocárdio é o meio ali, o meio das camadas, dessas 3. Então, é a camada média. Nessa camada média, a gente tem a formação do tecido muscular estriado cardíaco. Então, essa camadinha miocárdio, é responsável por assegurar que o sangue seja bombeado de forma adequada devido às contrações musculares. Este miocárdio é a camadinha mais grossinha do coração. E por fim, tem o epicárdio. O epicárdio é a camada mais externa. No epicárdio, a gente tem o envoltório do coração, vamos dizer assim, como se fosse uma pelezinha de gordura, de tecido adiposo, que envolve o coração. O coração, como eu já falei, é capaz de contrair e também de relaxar. Então, essa contração é a sístole e o relaxamento é a diástole. Quando ele contrai, bombeia sangue e quando relaxa, se enche de sangue. Os batimentos cardíacos têm origem no próprio coração. E a região que dá origem a esses batimentos, ou talvez em outro vídeo a gente veja que também tem a ver com as bulhas cardíacas, é o nó sinoatrial. E ele é caracterizado por um aglomerado de células que produzem impulsos elétricos. E tem uma coisa interessante, que enquanto um átrio faz a diástole, o ventrículo faz a sístole, e vice-versa. Enquanto o ventrículo faz diástole, o átrio faz a sístole. É muito legal. Então, essa questão de ser multicavitário proporciona essas contrações e relaxamentos de forma mais independente entre átrios e ventrículos. E uma coisa interessante também é que a diferença com relação ao tempo de estímulos entre o átrio esquerdo, por exemplo, e o átrio direito é de 3 milissegundos. Então, é uma diferença pouquíssima, mas existe. Uma outra coisa interessante também de abordar é que a circulação fetal não usa respiração pulmonar como a dos adultos. O que seria a circulação fetal? A circulação do feto, do embriãozinho, que nem nasceu ainda, tá na barriguinha, sendo formado. Então, não usa respiração pulmonar, obviamente, né? Porque tá ali no líquido amniótico, na barriga da mãe. A respiração acontece por meio de quê? Então, da placenta nos fetos. Outra coisa interessante também de se pensar é que o músculo do ventrículo esquerdo é mais espesso ou mais fino do que o músculo do ventrículo direito. O músculo do ventrículo esquerdo é mais hipertrófico, ou seja, mais espesso. Por quê? Porque ele precisa bombear sangue para o corpo inteiro. Agora, como que acontece essa circulação aqui, né? Vamos ver. Como é que o sangue flui por este coraçãozinho? Bom, o sangue chega no coração. Essa imagenzinha tá bem boa, assim, sabe? Pra gente verificar isso. Então, o sangue chega no coração pelo átrio direito. Vocês conseguem localizar o átrio direito? Tá escrito ali. Tá em vermelho, tá no quadradinho vermelho e tá escrito em branco, átrio direito. Então, do nosso corpo, o sangue percorre uma viagenzinha, chega no nosso coração pelo átrio direito por meio das veias cavas. Esse sangue que está chegando, ele é o quê? Ele é venoso ou ele é arterial? Ele é venoso. Então, o nosso sangue parte do nosso corpo, chega venoso no átrio direito
Ele é, por meio das veias cavas, ele é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Esse sangue segue para o ventrículo direito, do ventrículo direito é bombeado para os pulmões por meio das artérias pulmonares. Aí, nos pulmões, acontece o processo de hematose. O que seria a hematose? A hematose é a troca gasosa que acontece entre os alvéolos e os capilares, por meio do transporte passivo. E aí, depois desse processo de hematose, o sangue, que antes era rico em gás carbônico, recebe oxigênio da respiração pulmonar. O sangue rico em oxigênio, ou seja, arterial, volta para o coração por meio das veias do pulmão e chegam a esse órgão pelo átrio esquerdo. Então, chegam no coração pelo átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele segue para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, o sangue vai para o corpo de novo, sai do coração pela artéria aorta. O sangue segue para os vários órgãos e tecidos do corpo e nos capilares acontecem as trocas gasosas. O oxigênio que estava no sangue vai passar para os tecidos e o gás carbônico que foi aligerado na respiração passa para o sangue. Os capilares se unem, formam as vênulas formam as veias e essas veias levam o sangue venoso, que ele é pobre em oxigênio, não pode falar que não tem, mas que ele é pobre em oxigênio, para o coração. Depois, as veias cavas superior e inferior garantem que o sangue rico em gás carbônico, que é o venoso, seja levado até o átrio direito. A partir deste como o sangue flui pelo coração, a gente tem a grande circulação e a pequena circulação. Bom, na grande circulação, o que acontece? O sangue arterial parte do ventrículo esquerdo. Sangue arterial é aquele rico em oxigênio. Então, o sangue arterial parte do ventrículo esquerdo e vai em direção ao corpo. Do corpo, acontece que este sangue arterial se torna sangue venoso e vai para o átrio direito. De uma forma muito simplória isso. Então, o ventrículo esquerdo envia sangue arterial para todo o corpo através da artéria aorta e do corpo esse sangue vai se tornar venoso e vai para o átrio direito. Esta é a grande circulação. Na pequena circulação, o sangue venoso parte do ventrículo direito e vai em direção aos pulmões. Dos pulmões acontece aquela hematose, aquela troca gasosa, e aí, nos pulmões, né? E aí, este sangue que era venoso, rico em CO2, passa a ser sangue arterial, rico em oxigênio. E este sangue arterial, através das veias cavas superior e inferior, vai para o átrio esquerdo. Esta é a pequena circulação. Então, a grande circulação é o circuito que o sangue faz partindo do coração em direção aos vários tecidos do corpo e depois retorna ao coração. Quando chega no pulmão, a gente viu que o sangue é impulsionado para o corpo. Nos capilares são feitas as trocas gasosas e aí o sangue que antes era arterial passa a ser venoso. Na pequena circulação, a gente tem um circuito realizado pelo sangue do coração até os pulmões, por isso que é pequena. Então, do coração até os pulmões. E volta para o coração. Nesse circuito, o que acontece? O sangue sai venoso, né, que é com alta concentração de CO2, sai da onde? Do coração e segue para o pulmão, onde assim esse sangue que é venoso é oxigenado e retorna para o coração
é arterial, com alta concentração de oxigênio. O sangue é um fluido, né, composto por células sanguíneas. Que células sanguíneas seriam essas? Bom, antes da gente entrar nesse mérito das células sanguíneas, por que o nosso sangue é vermelho? Porque tem hemoglobina. E as hemácias têm um formato bicôncavo, tá? Então, assim, o sangue é um fluido composto pelas células sanguíneas. Que células sanguíneas seriam essas? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Todas essas células sanguíneas estão suspensas no plasma. O que é o plasma? É a parte líquida do sangue. O sangue transporta oxigênio, nutrientes, hormônios, aminoácidos, proteínas, etc. O sangue tem um pH de aproximadamente 7,35. O sangue, ou melhor, o fluxo sanguíneo é contínuo. Porque o sangue arterial esguicha, entre aspas, quando há uma ruptura ou um corte? Porque há maior pressão. Uma das